Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Nova Era da Marcenaria Moderna. Esse programa, ele foi criado pensando em você, especialmente para você que já é marceneiro, que é profissional do segmento de marcenaria moderna, ou mesmo você que quer empreender nessa área, gerando autoemprego, gerando a sua renda própria. Porque esse mercado, ele te proporciona essa possibilidade. É um mercado que te permite faturamento rápido, constante e que te garante ainda alta lucratividade. Meu nome é Robert Coriolano, eu sou empreendedor, sou empresário do segmento de marcenaria moderna e já estou nesse segmento há muitos anos. Já são muitos anos de estrada, muitas dificuldades, muitos erros, muitos acertos que me permitiram criar toda uma experiência e transformar essa experiência em conhecimento. E me permitiu ainda criar uma metodologia simples e eficaz e como te ensinar a faturar 60k por mês com móveis planejados, mesmo começando do zero e sem marcenaria. Pois é, parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas é verdade sim, isso aconteceu comigo. Posso te garantir isso. Eu sou a prova viva disso, como eu sempre falo. Toda vez nós vamos trazer aqui sempre um assunto muito interessante para você, que possa permitir o seu crescimento profissional, que possa te permitir ainda você aumentar os seus níveis de faturamento, chegando aos níveis desejados, como a gente sempre coloca, de pelo menos 60k por mês com móveis planejados. Os assuntos aqui trazidos vão para a discussão, nós traremos sempre conteúdo, um conteúdo realmente de valor, para discutirmos aqui dicas, exemplos, enfim, casos, que aconteceram comigo e com outros desse segmento e que possam permitir e servir para você também de experiência, para que você possa utilizar isso no seu dia a dia e poder crescer profissionalmente e aumentar os seus níveis de faturamento. Vamos discutir hoje sobre um tema muito, muito interessante. Approach. Como fazer um approach com o cliente? Você sabe o que é um approach? Você sabe o que é um approach? Vou deixar essa perguntinha aí para você, batendo na sua cabeça. Você gosta de música? Vocês gostam de música? Música popular brasileira e tudo mais, um bom sambinha. Você conhece o samba do approach, do Zé Cabaleiro? Pois é, existe até isso. Existe o samba do approach, cantado por Zé Cabaleiro. E que ele diz, vem aprovar, eu não vou cantar porque vai ficar ruim, vai dar ruim. Mas ele diz assim, vem aprovar meu brunch, saiba que eu tenho approach. O que ele quis dizer com isso? Vem aprovar meu brunch, saiba que eu tenho approach. O que ele quis dizer com isso? Bom, primeiro, para a gente poder entender, brunch é como se fosse um de jejum, uma refeição leve que serve para antes do almoço, serve para depois do almoço. É um de jejum, ok? Vamos dizer assim. Então ele convida para provar o brunch dele e dizer que ele tem um approach. Ou seja, nesse caso aí, ele está fazendo um convite para as pessoas chegarem. Você conseguiu entender o contexto? Mas vamos lá. O que seria na tradução literal, na tradução literal do que é um approach, já que é uma palavra inglesa, da língua inglesa. Approach significa aproximação, significa abordagem, significa uma maneira de você encarar uma determinada situação ou um ambiente, um cenário, ou simplesmente, como é dito lá na música, do Zé Cabaleiro, ter pegada. Ok? Deu para entender o sentido? Ainda não? Ok, vamos tentar de outra forma. Quando você sai, você vai, se você é solteiro, ainda quando éramos solteiros, tanto homem como mulher, a gente saía para poder namorar, para poder
ir para uma balada, conhecer alguém, e aí a gente procurava ali ter aquela pegada, como disse o Zé Cabaleiro no seu samba. O que seria isso? Você chegar, approach, você chegar em uma pessoa, né? Você chegar numa menina, ou as meninas chegarem num rapaz, enfim, o approach é isso, é a chegada, é você ter chegada, você ter pegada, entendeu? Isso é o approach. Deu para entender? Agora você já sabe o que é um approach. Mas qual é a relação, Robert, que isso tem com a marcenaria moderna? Como esse approach pode, por exemplo, me ajudar a chegar aos níveis de faturamento de 60.000 por mês com móveis planejados? É isso que nós vamos ver ao longo, né, dessa discussão de hoje, ao longo desse nosso programa de hoje. Já que você já entendeu o que é o approach, agora vamos trazer isso para o nosso segmento. Vamos trazer isso para a área de marcenaria moderna. Em determinado momento, lá atrás, né, eu tinha uma cliente, e ainda tenho essa cliente, e essa cliente, ela sempre sonhou, né, em trabalhar numa área totalmente diferente da área de formação dela. Ela teve uma formação, né, num curso de Direito, porém, ela sonhava, sempre sonhou em trabalhar na área da moda. E aí, ela no apartamento dela, num determinado ambiente, ela criou um ateliê pequeno, uma coisa pequena, né? E aí ela me chamou para fazer lá um projeto, para dar uma ideia nesse projeto. E até porque essa nossa relação foi curiosa, porque quando ela me chamou, a primeira vez que eu fui lá no apartamento dela, e aí eu comecei a conversar com ela, ela falou, poxa, mas eu gostaria que o senhor esperasse, né, que o meu marido chegasse para a gente poder ver aqui, né, porque é para mim o ateliê, mas ele, como é engenheiro de produção, ele tem algumas ideias de espaço e tudo mais. Eu falei, legal, tudo bem. Ficamos ali, logo em seguida, o marido dela chegou. E quando ele abriu a porta, eu estava lá, ele virou para mim e disse assim, ué, o que o senhor está fazendo aqui em casa? Aí eu falei, ué, eu vim atender um chamado de uma cliente. Aí ele falou assim, é a minha esposa. Aí eu falei, que legal. Aí ela ficou assim meio sem entender nada, né? Eu tinha sido professor dele na faculdade. Olha que curioso, né? Eu tinha sido professor desse aluno, né, do esposo, marido dela, na faculdade, no curso de engenharia de produção. Curioso, né? Pois é. Aí eu peguei e fui, já com os dois, comecei a dar algumas ideias em função daquilo que ela necessitava. Era uma coisa pequena, né? E aí eu peguei, comecei, ok, fechamos ali o pedido e eu peguei, fiz para ela, né? Executei o projeto rapidinho, porque era pequeno, pouca coisa, e entreguei. E aí depois ela me chamou para fazer um pequeno ajuste, porque como ela era nova ainda também nesse segmento, ela não tinha muita ideia, fazer um deslocamento, né, do mobiliário que tinha sido colocado lá. E eu peguei, fui ao apartamento dela, atendi a sua necessidade, fiz esse pequeno ajuste, aí depois ela me perguntou, quanto é o serviço para esse ajuste? Eu falei, não é nada não, eu nem teria como cobrar da senhora, né, uma coisa realmente tão pequena e que para a senhora é tão grande, porque é um sonho, né, eu estou lidando aqui com o seu sonho. Ela, poxa, que bom e tal, muito obrigado, ok. E aí depois, tempos depois, né, anos até depois, ela alugou uma grande sala comercial e aí ela tinha um projeto com uma arquiteta, já um projeto muito bonito, muito bonito mesmo. E eu disse a ela, falei, nossa, o seu projeto está lindo, que bonito. Ela falou, é o senhor que vai executar, me passe o orçamento. Olha só, já estava fechado, o pedido já estava fechado, ela já disse, é o senhor que vai executar, me passe o orçamento. Então ali era só uma questão de discutir o orçamento, mas o pedido já estava fechado.
E aí, né, quando nós fechamos e tal, tudo mais, eu peguei e disse a ela, poxa, é um prazer enorme, né, poder executar agora esse seu novo projeto, que vai contemplar e vai estar agora à altura do tamanho do seu sonho. Aí ela disse para mim assim, que bom, o senhor acompanha esse meu sonho, o senhor realmente tem todo um cuidado, né, de acompanhar isso, eu acompanho esse meu sonho desde lá de trás. E aí eu digo para o senhor, o meu sonho, ele vai se tornar realidade, está se tornando já realidade e vai crescer. E na medida que ele for crescendo, o senhor vai estar sempre junto comigo na ampliação desse sonho. Que legal, né? A gente poder ouvir isso. Isso realmente é muito bom de se ouvir. Pois é, isso é o approach. Entendeu? Conseguiu entender a aproximação, o elo que se criou, a relação que se criou com essa cliente? Aonde, com a sensibilidade de perceber que você está lidando com um sonho, você tratar aquilo realmente como um sonho. E depois, não cobrar aquela coisa pequena, aquele pequeno ajuste. Não faria sentido fazer isso naquela hora. Entende? Esse é o approach. Então, seja pequeno ou seja grande o projeto, trate sempre como o melhor projeto da sua vida. Aquele vai ser o melhor projeto da minha vida. Era uma coisa pequena, mas é o melhor projeto da minha vida. É assim que eu tenho que pensar sempre. Porque eu agindo dessa forma, o cliente vai perceber que independente do tamanho do projeto, grande ou pequeno, a atenção é a mesma. E ele se sente acolhido com isso. Isso é um verdadeiro approach. Isso é realmente o approach. Qual é, então, o objetivo? Qual o principal objetivo do approach? O objetivo do approach é chamar a atenção do seu cliente para aquilo que você está apresentando ou oferecendo a ele. Se você está oferecendo serviço, se você está oferecendo o seu produto, o approach tem essa finalidade, chamar a atenção do cliente para aquilo que você está oferecendo. É você conseguir prender a atenção do cliente de uma forma empática. Mostrar e demonstrar ao cliente que você está ali para realmente atendê-lo com total atenção sua. E também instigar, né? Instigar o interesse do cliente por aquilo que você está oferecendo. Fazer perguntas, pequenas perguntas ao cliente para ver se realmente ele está ali, ele está integrado naquilo que você está apresentando. Tipo, né? Que tal? Isso aqui está bom para a senhora? Ou a senhora prefere de uma outra forma? A senhora tem alguma outra ideia? E deixe ela pensar. Instigue o cliente a pensar. Traga ele para dentro do projeto, né, ou daquilo que você está apresentando. Esse é o verdadeiro objetivo do approach. Captar a atenção do cliente e instigar o cliente de maneira sutil, de maneira inteligente, para que ele se sinta integrado naquele projeto, integrado naquele produto ou serviço que você está oferecendo. Entendeu? Então, isso é o approach. Fazer isso, você criar essa conectividade, essa conexão, estabelecer essa relação. Então, o que é que eu devo fazer? O que eu devo realmente fazer num approach? O que você deve fazer é isso, é criar uma conectividade, estabelecer um elo, um ponto de ligação entre você e o cliente, para que isso permita, né, você trocar ali algumas ideias e criar essa relação, criar essa conexão. Eu sei que tem muitos profissionais desse segmento de marcenaria moderna e que talvez, na minha visão, é exatamente onde eles cometem os principais erros, é exatamente aí. Por exemplo, no exemplo que eu dei dessa cliente,
e que ela precisava de uma pequena alteração naquele projeto e que aquilo ali não me custaria nada, absolutamente nada. Mas tem profissionais desse segmento que não, eles vão lá, fui chamado, eu vou cobrar. Eu perdi ali tempo, eu tive que fazer aquele trabalho, eu tive que levar um funcionário, enfim. E eu tenho que cobrar. E aí ele cobra. O que o cliente sente com isso? Qual é a percepção do cliente que ele tem quando isso acontece nessa relação? Ele vai perceber que é meramente uma relação comercial, que não existe nada, nenhuma aproximação, não existe nenhuma conectividade entre ele, cliente, e você, fornecedor. Entendeu? Então, a sua maneira de agir, né? O que é que eu tenho que fazer para fazer um perfeito approach? É isso, né? É você dar a atenção ao cliente, atender a necessidade dele, tornar-se próximo. Agora, o que não fazer num approach? Exatamente o contrário. Sabe? É você não dar atenção ao que o cliente está falando, criar com ele, estabelecer uma relação fria, ou o inverso, o que não fazer, ok? Uma relação fria, uma relação distante, uma relação meramente comercial. E o que não fazer também além disso? É não imaginar que você criar uma proximidade com o cliente é criar intimidade com o cliente. Então não seja invasivo, não invada, né, a privacidade do cliente. Às vezes algumas brincadeirazinhas, sabe? Aquelas, né, brincadeiras ali para você criar uma relação com o cliente, mas muito invasiva. Então, ter proximidade sim, ter intimidade com o cliente, não. São coisas bem distintas, ok? Então, é mais ou menos assim. Imagina, você já se viu numa situação aonde você disse assim, você acabou de conhecer uma pessoa, em qualquer lugar, você acabou de conhecer uma pessoa, e aí você olha para aquela pessoa assim, conversando com ela ali poucos minutos, e parece que você já conhece aquela pessoa há muito tempo, parece que vocês já são amigos há anos. Já aconteceu com você uma situação como essa? Onde você acabou de conhecer a pessoa e começou a conversar ali e viu ali uma conectividade, pontos de conectividade, e vocês começaram a conversar e se tornaram muito próximos, a ponto de você imaginar que vocês já são amigos há anos. Não é verdade? Isso não acontece? Acontece sim. Ou aquela outra situação, onde você vai a uma loja, seja você homem ou mulher, tanto faz, você vai a uma loja e aquele vendedor rapidamente percebe exatamente o que você quer. E ele começa a te atender e começa a te oferecer exatamente aquilo que você estava procurando, que tem tudo a ver com você. Já aconteceu isso também com você, em alguma situação como essa? Aonde isso ali aconteceu? Acredito que sim. Mas também tem uma outra situação. Já aconteceu com você de você estar ali, você acabou de conhecer uma pessoa, conheceu alguém, né, um profissional mesmo que seja, alguém que foi te atender e você parou, fez aquela cara assim, eu não gostei muito dessa pessoa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Ou então, aquele ditado popular, né? O meu santo não bateu com essa pessoa. Já aconteceu isso também com você? Essa situação oposta, onde o seu santo não bateu com o santo de alguém? Onde você não foi com a cara de alguém? Qual é a diferença nessas três situações que eu acabei de colocar? Qual a diferença nessas três situações? A primeira, que eu conheci uma pessoa rápida e parece que eu já conhecia há anos. A segunda, que eu
o lojista, o vendedor, me conheceu, já parecia que me conhecia, sabia todos os meus gostos, já vem me oferecendo absolutamente tudo aquilo que tem a ver comigo. E aquela outra pessoa que o santo não bateu. Qual a diferença entre as três situações? A primeira teve approach. A segunda teve approach. Mas a terceira não teve approach. Percebe que o approach, né, é uma forma de aproximar as pessoas, de tornar as pessoas mais próximas. Percebe isso? Então é justamente isso. Isso é o approach, né? É fazer isso, fazer com que as pessoas se sintam bem com você e parece que já te conhecem há anos. É criar essa conectividade, criar essa relação próxima e fazer com que as pessoas se aproximem de você, que criem, estabeleçam com você essa relação de proximidade. E o que isso vai trazer, né? Isso vai trazer mais confiança e mais segurança aos seus clientes. Na medida em que ele consegue criar essa conectividade com você, na medida em que ele consegue ter esse approach com você, a relação toda muda. Sabe por quê? Você já ouviu falar que o corpo fala? Que o corpo fala, né? Todos os gestos nossos, eles significam alguma coisa. O nosso corpo fala. Quer ver um exemplo? Numa situação como essa, o cliente bota a mão assim no queixo. O que acontece? Ele está pensando. Você fez para ele uma proposta, alguma coisa, e automaticamente ele botou a mão aqui, ou seja, e já deu uma franzida, ele está pensando. E você percebe, se você perceber isso, fique atento, né? Alguma coisa ali não está legal, você precisa mudar, você tem que mudar o seu approach, ok? Mas e se você está falando alguma coisa e tudo que você está falando, o cliente está esboçando um sorriso, ele está com a face, né, tranquila, suavizada. Significa dizer que aquilo que você está falando para ele está sendo absorvido, está entrando, né, suave. Então ele está gostando, aí você está estabelecendo um approach legal. Mas se o cliente franzia a testa quando você falou alguma coisa, isso é um sinal de reprovação. É um sinal de que aquilo que você falou, o cliente não gostou muito. Então fique atento a esses sinais, fique atento a esses sinais, porque quanto mais você exercitar isso, mais hábil você vai se tornar no approach. Mais facilidade você vai ter nessa aproximação. E quanto mais facilidade você tiver nisso, mais possibilidade você vai ter de sempre cativar mais os seus clientes, fidelizar mais os seus clientes e aumentar ali a sua carteira de vendas, aumentando seus níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados para um patamar ainda maior. É assim que funciona. É assim que funciona e funciona muito bem. Funciona muito bem. Quando um approach realmente ele é muito bem realizado, ele funciona legal. Eu estava atendendo uma cliente também já há um tempo atrás. Isso não tem muito tempo não, tem aí acho que uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos por aí. E ela era já uma senhora média, né, média idade, mas ainda trabalhando e muito ocupada, enfim, ela quase não teve tempo para que eu pudesse realmente atendê-la de uma maneira correta, né? Ali um passo a passo, seguindo todos aqueles caminhos que são certos, que eu sempre digo, sempre existe um caminho, sempre existe uma maneira mais rápida, mais fácil de chegar aos teus objetivos. E aí, conversando com ela, eu falei, bom, eu tenho que começar a ver e fazer ali, jogar os ganchozinhos, né? Jogar as iscas para que eu possa perceber aonde eu posso, né, ancorar, digamos assim, a minha relação com ela.
E eu percebi, né, que tinha algumas coisas no apartamento dela, na decoração, ligadas à área militar. E aí eu percebi também que ela, pela sua postura, pela linguagem, enfim, algumas coisas, ela me deu alguns sinais que ela tinha alguma relação com a área militar. E aí peguei, puxei de alguma forma e eu disse para ela, eu sou filho de militar, né? Eu tive uma criação muito austera, sou filho de militar e tal. Meu pai também era militar. Eu falei, que bom, que coincidência, né? Olha aí, já foi. Que coincidência, né? Aí ela disse, meu pai era militar, ele era da Marinha, ele era fuzileiro naval. Eu falei, mais uma coincidência, porque meu pai também era da Marinha, meu pai também era fuzileiro naval. E aonde seu pai serviu? Eu perguntei para ela disse, no 4º Distrito Naval. Mais outra coincidência, meu pai também serviu lá. Será que eles não serviram na mesma época? E começamos ali a conversar e o assunto do projeto ficou de lado, um pouco, entende? E começamos a conversar sobre isso, tentando estabelecer ali uma relação mais próxima, se tinha ou não o meu pai trabalhado, servido, como eles dizem no militar, né? No vocabulário militar, se teriam servido juntos. Pronto, mudou totalmente da água para o vinho. E aí fomos para o projeto, ela já totalmente desarmada, né? Jamais confiante, jamais segura em tudo aquilo que eu estava falando a ela, em todas as informações que eu estava passando para ela. Ela passou a me ouvir melhor, ela passou a ter uma atenção muito maior e a ter mais segurança. A acreditar exatamente mais no que aquilo que eu estava passando para ela era realmente de fato melhor. E realmente era o melhor. Aí fechamos o projeto, obviamente, já estava fechado, né? E depois eu fui executar esse projeto. E aí na hora da execução do projeto, ou seja, já na hora da montagem, né? Ela chegou, né, para mim e disse assim, eu estou saindo para trabalhar, chamou o zelador, né? Chamou o zelador e entregou a chave, né, para mim, na mão do zelador, assim. Só este senhor, somente ele está autorizado a entrar no meu apartamento. Ela me deu a chave do apartamento dela e ela foi trabalhar. E eu fiquei ali executando o meu trabalho com os meus colaboradores. Olha a relação de confiança que eu adquiri com essa cliente. Olha esse approach que eu consegui realizar com ela. Ao final da montagem, eu peguei junto com a minha equipe e fizemos uma limpeza total do ambiente. Era uma cozinha, limpamos tudo, deixamos um brinco, como tem que ser, todas as montagens, né? Deixamos um brinco. E depois eu chamei o zelador, e fiz uma ligação para a cliente, dizendo a ela, aqui, mostrando, está pronta a sua montagem. Aí mostrei e falei, o zelador está aqui e seu apartamento está exatamente da forma como eu recebi. E aí devolvi, acabou. O que aconteceu depois? Ela tinha, né, uma indicação para fazer para uma amiga dela lá do mesmo prédio. Quem ela indicou? Exatamente isso. Existe uma frase que eu gosto muito. Eu não sei qual é o autor, por isso eu não vou citar, né, no caso o nome dele, eu não vou dizer, não vou fazer a referência ao autor. Mas ele diz assim, um cliente satisfeito é igual a mais um. E um cliente insatisfeito é igual a menos 10. Refletiu? Um cliente satisfeito é igual a mais um. Um cliente insatisfeito é igual a menos 10. O que isso significa? Para mim é bem simples. Um cliente satisfeito é igual a mais um. A mais um quê? A mais um cliente fiel que você tem. Um cliente na sua carteira que você conseguiu fidelizar. É mais um indicador do seu serviço ou do seu produto. Assim como ela foi.
Quando alguém pedir para ela alguma indicação, alguém chegou lá, olhou, nossa, mas que cozinha bonita. Ah, foi uma pessoa assim, assim. Tá aqui, esse eu indico. Entendeu? Um cliente satisfeito é sempre mais um. Mas um cliente insatisfeito é menos 10. Sabe por quê? Porque ele vai falar para pelo menos 10 pessoas que você não atendeu corretamente, que você atrasou o seu projeto, que o projeto não foi executado conforme foi elaborado, que você não tem um bom atendimento, enfim, ela vai comentar isso para pelo menos 10 pessoas. Então são menos 10 possibilidades de clientes que você vai ter. Então, essa questão do approach e, logicamente, toda uma sequência, porque eu sempre digo assim, veja bem, eu sempre falo e eu vou ser repetitivo, vendas é consequência, vendas é consequência. Existe todo um caminho, existe um passo a passo até você chegar lá. Existe um passo a passo para você captar mais clientes, existe um passo a passo para você faturar mais, existe um passo a passo para você chegar a níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. É este passo a passo, é este caminho, é este atalho que eu tenho como te ensinar, que eu tenho como te ajudar a pegar esse atalho e mais rapidamente chegar a esses níveis de faturamento e ao sucesso. Porque, como eu disse, venda é consequência, é como se fosse um jogo de quebra-cabeças, onde você vai montando peça a peça e depois você pega a última peça e coloca lá, ok? Ou como se fosse uma corrente, vários elos, e que se arrebentar o elo de uma corrente, ela perde a função. Vendas é exatamente dessa forma. Ela é uma consequência de tudo aquilo que você fez anteriormente. Se você não atendeu bem, você não vai fechar o pedido. Se você não fez um perfeito approach, você não vai fechar o pedido. E se você até fechar o pedido e atendeu aquele pedido ali, como ele foi realmente executado, mas você não fez um pós-venda, você não fecha mais um pedido com aquele cliente. Percebe? É toda uma sequência. Venda não é ir direto ao fato, ao ponto. Venda, eu vou vender. Não, não é assim. É por isso que eu sempre chamo atenção para isso. Eu sei absolutamente tudo, conheço todos os caminhos necessários para você chegar ao final e ir além. Porque depois o cliente tem que voltar, que é a questão da recompra. Porque móveis planejados, ele tem uma vida útil. E depois, quando ele tiver que refazer esses móveis, ele vai ter que procurar uma pessoa. Então aí vai a questão da recompra. Então a venda ela não se encerra quando você entrega o seu produto. Percebe? É essa questão, é essa conexão, essa conectividade, aonde tudo importa. E você não vai encontrar aqui ninguém que vai estar realmente disposto, comprometido, sempre a passar isso para você. Sempre a dispor, como eu coloco para você, dicas, informações, conteúdos que te ajudam certamente, né, a você ter um caminho, a você trilhar um passo. E você, claro, você pode ir além. Muitas vezes eu não tenho como, né, fazer exatamente tudo de uma única vez, numa única aula, enfim. Mas existe sim, existe sempre um caminho, existe uma maneira mais rápida, mais fácil, né, um atalho para que você chegue mais rapidamente a esses níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados, e eu tenho como te ajudar. Vamos fazer um resumão? Vamos fazer um resumo, então, do que seria, né, esse nosso encontro de hoje, de que seria esse tema no caso de hoje. O que é o approach? Aproximação, abordagem, né, pegada, vamos assim dizer, junto ao cliente. Não confunda aproximação com intimidade. O que fazer e o que não fazer, já deixamos aqui de uma forma realmente bem clara. E o objetivo principal do approach é chamar a atenção e despertar, né, instigar, né, o cliente naquilo que você efetivamente está mostrando e oferecendo, no caso a ele. Você adquirir a confiança, a segurança do cliente. Esse é realmente o maior desafio quando a gente fala, né, e trabalha a questão do approach.
Vou te dar ainda três dicas que você pode utilizar de uma maneira mais eficaz e mais assertiva quando você for trabalhar a questão do approach. A primeira dica seria aceitar e receber as pessoas como elas são. Existem clientes e clientes. Existem aqueles clientes que são amáveis, que são tranquilos, que são calmos. Mas tem aqueles clientes que são hiperativos, eles são nervosos, eles são tensos. E aí você, aquele que é tranquilo, você atende bem. Aquele que é tenso, você não vai querer atender? Não. Aceite as pessoas como elas são. Aprenda a lidar com os extremos, tá certo? Crie e tire, traga para si a atenção desses clientes, para que você possa trabalhar a questão da afetividade. Sempre tome cuidado com isso, com a questão gestos. O corpo fala. Não deixe transparecer pela sua fisionomia, que você de alguma forma reprovou, aquela maneira de ser o comportamento daquele seu cliente. Essa é a primeira dica. A segunda dica seria demonstrar empatia. Demonstrar empatia, demonstrar simpatia. Seja simpático, seja solícito, seja educado. Ouça o cliente. Muitas vezes a gente tem a mania só de querer falar. Ouça. Ouça mais, fale menos. Fale quando necessário. Isso vai criar no cliente a credibilidade, a afinidade, a confiança realmente em você e naquilo que você está falando ou oferecendo. E a terceira dica seria o seguinte: trocar percepção com o cliente, mas sem interferir na decisão dele. O que quer dizer com isso? Tem clientes que muitas vezes se sentem inseguros e eles pedem a sua opinião. Mas o que o senhor acha? Eu não posso interferir, eu posso até dar a minha opinião, se o cliente pedir. Se ele não pedir, eu não vou dar. O cliente quer fazer lá um projeto e colocando um revestimento laca laranja com um revestimento laca pink. Ué, é gosto dele, embora para mim talvez não pareça agradável visualmente falando. Mas eu não vou dizer, eu não vou interferir na decisão do cliente. Salvo se ele me perguntar o que o senhor acha. Aí eu posso talvez, se eu sentir que eu posso fazer isso, dizer, talvez seja melhor um outro tom, já que os dois são quentes. Um laranja com rosa são cores quentes. Não seria talvez interessante uma cor quente, uma cor mais fria, como um azul mais escuro, um cinza? Entende? Então é exatamente isso. Troque essa percepção com o cliente, troque percepção com ele desde que ele peça. E aí você pode, no caso, criar uma melhor conectividade e fazer um approach ainda melhor. Então, é isso. Esse é o nosso desafio. Não julgue. Não julgue. Não julgue os clientes, não julgue ninguém. Até porque nós não temos, esse poder de julgar. Não nos cabe julgar as pessoas, julgar quem quer que seja. Existe sempre, na minha opinião, talvez alguém, um só, que possa julgar alguém, mas não nós. Então, não julgue. Aceite essas três dicas, pense, reflita sobre essas três dicas, porque o nosso desafio, através do approach, é exatamente conquistar a confiança e a segurança dos nossos clientes. Então, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa Nova Era da Marcenaria Moderna, e vamos nos ver num outro momento com outro tema interessante, temas que sempre vão contribuir para o teu crescimento profissional e que vão te permitir aumentar os seus níveis de faturamento e chegar aos níveis pelo menos de 60.000 por mês com móveis planejados.